Dia, meus queridos irmãos, aqui do Instagram, bom dia do Facebook, né? Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito grata a Deus por mais uma manhã, por mais uma oportunidade de vida. Vamos tomar um cafezinho com a missionária? Então, às vezes as pessoas não entendem, né? Vamos primeiro lembrar por que a gente sabe das histórias de Jesus, as histórias desde o início da criação até o Gênesis, porque houve um registro, né? Nos pergaminhos, nos papiros, tudo foi registrado, não é verdade? Então, não foram filmados e nem fotografados, porque na época não tinha esse tipo de material. Então hoje a gente tem a liberdade de contar as nossas experiências, né? Particularmente eu conto essas experiências jamais em tempo algum para me engrandecer. O intuito não é esse. É para primeiro exaltar o nome do Senhor Jesus. E depois está edificando outras pessoas que já fazem esses trabalhos, né? E outras que têm vontade de fazer, mas não tem aquele incentivo. Mas faça esse trabalho porque Deus se agrada. Então aí eu conto os meus relatos, né? Em vez de contar individual ou um pequeno grupo, então hoje eu estou fazendo esses vídeos, né? Mas eu conto mais lá no TikTok e eu boto lá no YouTube, né? Lá no meu canal, o canal Caminho da Fé. Quem quiser chegar lá para conhecer, canal Caminho da Fé, Missionária Limaria. E aí eu conto esses relatos. Então, o relato que eu vou trazer hoje é baseado em Gálatas 6:7, né? Toda a Bíblia ela é tremenda, mas esse daqui é muito... E o relato é bem cabuloso, sabe? É bem assim, é bem cabuloso. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então aqui o autor de Gálatas, que foi Paulo, ele traz essa advertência. Não brinque com Deus, porque Deus ele não é para brincadeira. Deus, não brinque, porque como disse os meninos aí fora, se tirar onda com Deus, Deus ele não tira onda, ele age, né? Ele age. E eu estava num determinado campo missionário, eu não vou contar o lugar, né? Mas eu vou, nem o nome das pessoas, que eu uso esse princípio. Eu estava no campo missionário, desenvolvendo um projeto social lá, junto com a evangelização, né? Que eu sempre uso esses tipos de projeto como meio para estar levando o evangelho que transforma a vida, né? A palavra de Deus que transforma vidas, né? E fazendo a missão integral, né? Todos os dias ali naquele projeto e batendo, né? E esse projeto, basicamente, ele atingia todos os níveis da família. Era envolvimento com as famílias, desde do bebê até o idoso, a terceira idade. E ali a gente pegava muitas pessoas com envolvimento em drogas e ajudava e tudo mais. E levava para as casas de recuperação. Inclusive, eu tive um período que eu passei um tempo na casa, uma determinada casa de recuperação, que eu não vou dizer o nome, né? Assim, e para ajudar. E ficava ali com os rapazes, junto com os funcionários, ajudando. E nesse projeto chegou uma mulher, né, para se inscrever com sua família, o esposo, os filhos, né? E tudo bem.
e ela se inscreveu, cadastramos ela nesse projeto, e ela se dizia crente, se dizia uma crente, e ela dava a paz do Senhor, e ela tinha uma mania de dizer assim, né? Ô bença, mesmo assim, tudo dela era ô bença. E escrevemos ela, os filhos e o esposo. O esposo dela tinha sofrido um problema, uma agressão, que teve um afundamento de crânio e era aposentado e tudo mais. E então eu no projeto recebi uma outra mãe preocupada porque estava com um filho pré-adolescente e esse filho estava entrando no mundo das drogas. Não para ser usuário, mas para ser vendedor. Tem palavras aqui que eu não posso falar, porque senão aí eu vou falar assim, vocês vão entender, senão derruba o vídeo. E ali eu disse à mãezinha, eu disse, não, vamos orar e Deus vai nos mostrar. Olha, Deus não deixa nada em oculto que não venha a ser revelado. Deus, ele revela, ele mostra. E ali eu falei para essa mãe e fui um dia visitar a casa dessa bença, que disse que era crente. E cheguei lá, a casa, né, simples, mas de lá da casa tinha um galpão. E eu até falei, eu disse, olha, esse galpão aqui a gente podia fazer uma extensão para o projeto aqui, né, para a gente trazer um professor de música e fazer aqui de 15 em 15 dias um culto, porque o volume de coisas que a gente estava fazendo era grande, não era pequeno, não era um pequeno volume. E aí, ela benção, mas eu saí pela vizinhança dali, dessa mulher, e algumas pessoas da vizinhança perguntou, missionária, a senhora conhece essa mulher? Eu disse, conheço, ela faz parte lá do projeto. Eu disse, não, missionária, essa mulher, ela é aliciadora de criança, de adolescente e de jovem para o narcotráfico. Ela alicia. Aí eu digo, tá bom. Já foi a resposta de Deus. Nisso eu fui... ela apareceu na hora que a gente estava fazendo a ação social, eu disse que queria falar com ela. Quando eu disse, aí em particular falei com ela e eu disse tudo o que eu já sabia. Aí ela disse, não, é verdade, tudo isso é verdade. E tem um detalhe, eu acho que ela disse isso para ver se me intimidava, né? E tem detalhe, missionário, aquele afundamento de crânio no meu marido foi eu que fiz. Eu não estou presa porque ele não deu parte lá na polícia. Aí tá certo, cortei ela do projeto, porque ela só queria as benéfias do projeto e não queria se envolver, mas dizia que era uma crente, mas ela queria pegar os jovens para aliciar. E aí, tudo bem. Então eu chamei aquela outra mãe e disse, eu sei onde é que seu filho está. E aí eu falei, eu digo, seu filho foi aliciado por tal. E foi se passando e essa mulher brincando com Deus, dizendo que era crente, que era isso, ou benção para lá, ou benção para cá, e tirando onda. E aqui no versículo ele diz, não erreis. Em Efésios 6:7, não erreis. De Deus não se zomba e nem se escarnece. Então, ela pensava que aquele projeto, né, que a gente estava fazendo, levando a palavra, e ali era um projeto multidisciplinar que vinha muitos profissionais, né, da área de saúde, e muita gente, a gente estava ali de brincadeira.
Aí, meus queridos, vocês não sabem o que aconteceu. Um dia, o pessoal do narco foi na casa dela, quase uns 10 homens, né? Pegou o filho dela mais novo, não pegou ela e o outro filho e o marido, porque eles se evadiram. E filho dela gritando, me ajuda, mãe. Os vizinhos disseram que foi uma coisa terrível de se ouvir. E eles, pá, né? No filho. Moral da história, ela brincou com Deus, mas Deus não é de brincadeira. Então, hoje, com essa experiência no campo missionário que eu vi muita coisa. Ainda vou contar a história aqui. Eu vi muita coisa. Com essa experiência que eu vi, eu vou deixar um negócio para os meus internautas de todas as minhas redes sociais, né? Não brinca com Deus. Tudo que eu e você plantar hoje, nós vamos colher amanhã. Se você não quer servir a Deus, não entra nas casas de oração, que são as denominações, para estar ali enganando, os servos de Deus. Ali tem servo de Deus. Ali tem mulheres e homens de Deus, né? Ali a gente sabe que tem um joio, mas ali tem um trigo. Não brinca, se tu pensas para trazer ali problema, não brinca com Deus, porque a conta chega. E para aquela mulher, benção, a conta chegou. Mas não como benção, porque ela tirou onda, ela se vestiu de uma indumentária evangélica, crente, para disfarçar o que de fato ela fazia. E aquele galpão que eu pedi para ser uma extensão era onde ela condicionava as porcarias dela, né? As drogas dela. Então hoje, nesse pequeno relato, junto com a reflexão, não brinca. E não só é nesse sentido não. Trata as pessoas bem. Olhe, peça a Deus, não tenha inveja de ninguém, não maltrate ninguém, não julgue ninguém, não fale de ninguém. Peça a Deus ajuda nesse sentido, que Ele vai te ajudar. Amém? Deus abençoe, tenha um dia na gloriosa paz do Senhor Jesus. E lembre-se, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba e nem se escarnece. O que nós plantamos, nós vamos colher. E visita lá o nosso canal, Caminho da Fé, missionária Eli Maria. Curta, compartilha, se inscreva, que assim a gente vai fazendo a obra de Deus junto para a glória de Deus. Amém? Um beijo no coração para todos.